Mas enfim, nós vamos explorar, por meio de depoimentos, as várias maneiras como nos sabotamos em diversas áreas da vida e por que fazemos isso. E olha, você também pode deixar seus comentários, também pode deixar os seus testemunhos aqui nos comentários desse episódio, tá? Talvez esses depoimentos que você vai escutar possam lhe dar algumas pistas para identificar onde você se sabota e refletir sobre os seus porquês. O que mais apareceu nos depoimentos que eu recebi foram histórias de autossabotagem como a minha, ligadas ao medo de falhar, à autocobrança, ao sentimento de não sermos bons o bastante, ao alto nível de exigência que temos de nós mesmos. Por exemplo, a Rita percebe que se sabota com o que chama de mania de perfeição. Ela já começou muitas coisas, trabalhos, atividades de lazer, treinos, leituras, e as abandona porque não estava se dedicando o suficiente ou os resultados não estavam bons o bastante. Ela diz: já mudei de profissão algumas vezes por achar que não desempenhava bem as minhas atribuições, mesmo recebendo elogios. Hoje, olhando para o passado, ela percebe o quanto deixou de realizar por causa disso. Se a autossabotagem faz alguns abandonarem as coisas no meio, outros nem se permitem começar. A Patrícia inúmeras vezes desistiu de algo que ela queria sem nem mesmo tentar, porque pelo menos assim não tem que lidar com a frustração de não conseguir. Já a Cris desabafa. Sempre me acho incapaz de investir em projetos, cursos ou um novo desafio. Ela se sabota com questionamentos se aquele é o momento ou o projeto certo e acaba não fazendo nada. Por sua vez, a Juliana não tem dúvida do que é importante para ela e mesmo assim se sabota. Você sabe qual é o seu caminho, mas o medo de fracassar te paralisa, ela explica. E não é só o medo do fracasso, tem também o medo do sonho dar certo e ela não dar conta. E como ela se sabota? Se distraindo com outras coisas, saindo do foco e acaba não fazendo o que tem que fazer. Bob observa que a autossabotagem tem tudo a ver com a sua cruel voz da autocrítica, que o coloca para baixo, e aí ele se esquece dos seus méritos, das suas conquistas, das suas capacidades. Então, ou ele paralisa e não faz o que precisa fazer, ou fica remoendo questões insolúveis que consomem tempo e energia. De um jeito ou de outro, ele acaba não realizando o quanto poderia realizar. Nossa autocobrança pode nos levar a sabotar também processos de mudança e crescimento, porque inevitavelmente vamos ter que olhar para nós, para o que não está funcionando. E como isso pode ser difícil, não é? É o que acontece com a Cláudia. Ela está num momento crucial da carreira, precisa fazer mudanças e percebe que está se sabotando. Ela conta aqui para a gente. Procuro formas de não me enxergar, busco fugas da rotina para não ver as mudanças que preciso fazer. Ela também evita ler mensagens das pessoas do trabalho por medo de críticas. Até o relacionamento amoroso se torna uma fuga da situação, uma tentativa de mudar o foco. A Cláudia conta ainda que se sabota não realizando tarefas, não cumprindo prazos estabelecidos. E aqui eu vejo uma outra forma de autossabotagem que nós usamos e que nem sempre é consciente, que é provocar uma ruptura. Às vezes a gente vive uma situação tão insuportável que ameaça de tal forma aquela autoimagem de perfeição que a gente procura ter, que fazemos tudo ao contrário do que devemos fazer, que é para precipitar o fim da situação. Levar o tiro de misericórdia, sabe? Se é no trabalho, acabamos sendo demitidos. Se é num relacionamento, levamos o outro a romper conosco. Tudo voa pelos ares. A gente fica livre da situação e não tem que enfrentar mais a própria realidade. Só que não, né? Fica uma luzinha piscando no painel da nossa consciência. Um sentimento de culpa, de fracasso. Ou seja,
Se nos sabotamos para nos poupar de um sofrimento, e no caso aqui, o sofrimento de não corresponder às nossas próprias expectativas, de não sermos bons o bastante, o fato é que autossabotagem não resolve e ainda produz mais sofrimento. Realmente não é por aí que a gente vai se libertar do que nos assombra. Sabe o que eu acho? Qualquer coisa que a gente faça, qualquer, é melhor do que se autossabotar. Porque pelo menos a gente está se dando uma chance de realizar algo, por mais modesto ou imperfeito que seja. Se de 0 a 10 a gente fizer algo nota 1, é mais do que o 0 de não fazer. Ou porque não começamos ou porque desistimos. 0 não, -1, porque a autossabotagem nos faz sentir ainda pior conosco mesmos. Fazer alguma coisa foi a decisão que a Bianca tomou. Ela resolveu participar de um curso imersivo de 3 dias muito importante para o seu desenvolvimento. Ela conta: mas como sempre os pensamentos sabotadores estão bombardeando a minha mente. Você não precisa, é muito caro. E as crianças ficam com quem? Deixe para outro momento. A ansiedade está num nível de deixar a barriga gelada, coração acelerado e choro entalado na garganta. Tudo sempre foi assim na minha vida, sempre. E este ano eu decidi que preciso acabar com isso. Vou com medo mesmo, ela diz.